Povo lindo, boa noite para você que está assistindo, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você está assistindo. Então eu estou aqui para compartilhar com vocês, através desse canal, a primeira aula da nossa série de estudos sobre o ser discípulo dentro do Rock Summit. E nessas terças-feiras de estudo nós vamos estar acompanhando a sequência desse livrinho aqui, ó, Maturidade Cristã. Deixa eu chegar aí pertinho aqui da câmera para você ver. Maturidade Cristã. Esse livro aqui ele é composto por 13 capítulos, cada capítulo com um desafio que conduz a você nesse processo de maturação, né? Tornar você maduro, tornar você parecido com Jesus. Aqui no slide que tem acima, né? Aqui, nesse slide aqui, você vê ali o texto bíblico de Efésios, capítulo 4, e eu te desafio a abrir aí na tua Bíblia, eu vou estar ligando aqui no meu celular, Efésios, capítulo 4, versículo 11 até o 13. O que eu vou falar nesse slide, basicamente, está na sua revista. Então, se tiver com a revista em mãos, tu vai estar tendo ali o material. Eu espero que você já tenha lido a sua revista, porque isso aqui vai ser um complemento e depois a gente trabalha com dúvidas, tirando dúvidas, tá bom? Mas em Efésios capítulo 4, abra aí a sua Bíblia, em Efésios capítulo 4, nós vamos ler do versículo 11 em diante, diz assim: Ele mesmo, tá falando de Jesus, está falando de Deus, através do seu Espírito Santo, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Ou seja, Deus deu um propósito para cada um dentro do reino dele. Com o propósito de quê? Com vistas ou com o propósito ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Ou seja, essa multiplicidade de gente dentro da congregação é para que uns aperfeiçoem os outros, para que um seja um instrumento de crescimento na vida dos outros, para que todos estejamos prontos para o desempenho do serviço. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. E o que vai acontecer? Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, unos, juntos numa mesma fé, e unidade também do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, a unidade de fé, a unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de uma pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, para que todos nós nos amoldemos mais e mais ao padrão de Jesus. Ok? Eu vou estar passando os slides e aí vou estar buscando aplicar, explicar para você algumas coisas. Vou ressaltar algumas coisas também. Talvez você pense, o pastor está falando, ele nem fez a revistinha dele. Olha o estado que está a minha revistinha. Né? Antes de compartilhar qualquer coisa com você, eu me debrucei sobre ela, eu estudei também, porque são princípios para a minha vida. Mas vamos lá então, gente. Antes de tudo, nós precisamos entender que a oração é a base da vida cristã. Então, por mais que a gente vá falar hoje da primeira parte do primeiro capítulo, que basicamente diz respeito à Bíblia, nós devemos começar orando. Essa frase aí do Keith Phillips é interessante, né? Ele, ou seja, Deus, trabalha com a premissa de que o desenvolvimento do caráter é mais importante do que o polimento de técnicas. Você tem de ser a pessoa de Deus antes de poder realizar a obra de Deus. O outro teólogo da antiguidade, o E.M. Bounds, ele falava que Deus ele não unge métodos, ele não unge técnicas, ele unge pessoas. Deus unge você para que você seja instrumento nesse processo, tá bom? Vamos orar então. Pai Santo, obrigado por esse momento de estudo que o Senhor nos dá como igreja, e não só para a Pioneira aqui em Veracruz, qualquer pessoa que tiver acesso a esse estudo, esse vídeo depois, que o Senhor opere com grande edificação no nome de Jesus. Amém. Legal, gente. Ainda acerca da oração, né? Tu já desenvolveste essa consciência de que mais importante do que técnica e método é ser a pessoa que Deus quer que você seja?
Então, o primeiro ponto, cara, quando a gente vai pegar a Bíblia e considerando esse ponto básico de oração, que nós vamos aprofundar mais adiante em outras lições, nós precisamos assumir o propósito de Deus. E o objetivo desse estudo de maturidade cristã é para que você chegue à plenitude disso. Tá? Para que você não seja um número, para que você não seja só mais alguém dentro de uma congregação, mas para que você exerça a plenitude daquilo que Deus quer para você. Outra pergunta interessante: tu estaria disposto a iniciar uma jornada de morte para você a fim de que Cristo seja em você? É um paradoxo isso, mas é você morrer para você para que a plenitude de Jesus seja gerada em você. E bem na real, se tu não está disposto a viver isso, dificilmente tu vai conseguir até mesmo desfrutar dessa plenitude na tua vida. E uma última pergunta, ou uma última afirmação, né? Conhecer a Deus só se torna possível quando você decide que Ele mesmo assumirá o governo da sua existência. Entenda o seguinte: nós precisamos parar, pôr um ponto final no processo de achar desculpas para a nossa mediocridade espiritual e sermos intencionais e radicais para caminhar num crescimento de espiritualidade. Vamos lá então, tá? Quem que Deus é para você? Para e pensa. A melhor forma da gente entender Deus e fazer o nosso cérebro considerar é justamente procurando na palavra dele, porque ele já deixou ela escrita para a gente. Né? Pare e pensa lá, Gênesis capítulo 1 até o 13. A gente pode ver Deus como um criador absoluto. Tá? Então a Bíblia diz que ele fez todas as coisas. A gente vê ele como essencialmente relacional. A Bíblia diz que diariamente ele ia se encontrar com Adão e Eva. Ele tinha um relacionamento com a criação dele. Era um Deus essencialmente de amor, porque ele deu tudo. Tudo. Ele colocou diante de Adão e Eva. Gênesis 1:26 ainda disse: olha, dominem, exerçam liderança sobre todas essas coisas. Um Deus que é espírito, nós sabemos disso. E nós vemos Cristo lá, porque quando Adão e Eva pecam, já há ali um tipo de Cristo que alguém precisa ser morto para cobrir a nudez e a vergonha deles. E Cristo morre para cobrir a nossa nudez e a nossa vergonha em virtude do pecado. Beleza. O que nós vamos ver então na aula de hoje? O tema é o discípulo e o estudo da Bíblia, o discípulo e o estudo da palavra de Deus. Salmo 119, verso 18. Olha que lindo esse texto. É uma oração. Abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Que você estude cada lição dessas que nós vamos abordar aqui com essa expectativa. Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos para que eu veja esse poder, essas verdades maravilhosas que estão na tua lei. Bom, o que a gente quer com esse estudo? Alguns objetivos bem básicos. Eu quero que você tenha o conhecimento prático da palavra de Deus, prático ali, grifado como tá. Por quê? Porque a gente precisa parar de ser só teólogo, a gente precisa praticar essa palavra. Que você consiga, ao final disso, aprenda o caminho para estudar a Bíblia sozinho. Eu não estou me eximindo do trabalho pastoral de forma alguma, mas eu estou dizendo que, à luz dos crentes da antiguidade, aqueles que trabalharam para que você pudesse ter uma Bíblia, por exemplo, na sua língua, você precisa aprender a estudar a Bíblia sozinho. O terceiro ponto, que você assuma o compromisso de ler anualmente a sua Bíblia. A maioria de nós tem desculpa para não fazer isso, só que a nossa desculpa se esvai quando a gente passa tempo no celular, quando a gente passa tempo na TV, e você pode usar tempo para isso, mas, amados, de 15 a 20 minutos por dia, você consegue ler 4 capítulos da Bíblia. Você pode fazer 2 capítulos de manhã e 2 de noite, você pode fazer um de manhã, 2 de tarde e mais um à noite. No momento de ir no banheiro, nós somos indesculpáveis. E o último ponto, interpretar, ou seja, lê-la, entendê-la e aplicar a palavra de Deus à sua vida. Então esses são os objetivos desse estudo. Pensando nisso, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. Ainda com relação à Bíblia. Que livro é esse, né? A Bíblia, ela é composta, então todo esse compêndio aqui, ele é composto por 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 26 no Novo. Se alguém falar, a Bíblia foi escrita por homens, foi escrita assim, por 40 pessoas diferentes,
40 pessoas diferentes, culturas diferentes, vivendo muitas vezes em ambientes radicalmente diferentes ao longo de 1600 anos. E como ela faz com que os assuntos se encontrem? É porque essas pessoas foram movidas pelo Espírito Santo de Deus. Só por isso, não tem outra explicação. O que a gente precisa aprender como discípulo, então? Tá? Como discípulo de Jesus. Bom, nós precisamos aprender, né, que o nosso relacionamento com a palavra de Deus envolve ouvi-la, lê-la, estudá-la, memorizá-la, meditar nela e aplicá-la à nossa história. Não tem outra forma, essa é a melhor forma. Tá? Por quê? Porque só assim a gente vai ser discípulo ao invés de ser adestrado. Mais adiante eu vou explicar mais isso para você. Tá? Como a gente faz então para estudar a Bíblia? Pode ser uma pergunta bem clássica, sua, minha, né? De que forma? Como eu vou iniciar? Bom, primeiro você vai ter que escolher um texto bíblico. Eu sugiro que você, se você não tem o hábito de ler a sua Bíblia, comece pelo Novo Testamento. Contudo, depois que você lê o Novo Testamento, que você já está praticando isso, você vai lá para o Antigo Testamento. Outra dica, se você já quer assumir agora, que seria o ideal, o compromisso de ler a Bíblia em um ano, né, num período de um ano, nessa pegada de 4 capítulos por dia, você pode tanto procurar na internet um plano de leitura bíblico, tem vários, você bota lá no seu celular e imediatamente vai aparecer algum. Nas próprias Bíblias de celular, a Bíblia que eu uso no meu celular, provavelmente você usa a YouVersion, né? Não sei pronunciar direito, mas ela possui planos de leitura. Hoje mesmo a minha esposa estava me mostrando, agora tem um plano até acerca do Covid, tá? Mas ela tem vários planos de leitura. Ou senão você pega a sua Bíblia, né? No meu caso, como é que eu faço? Eu começo em Gênesis e vou indo, né? 4, 5, 6 capítulos por dia eu vou tentando ler. Bom, mas então como estudar? Primeira coisa, observação dos fatos. Tá? Você está lendo um texto, você faz essas perguntas. Se necessário, você traz um apontamento. Quem? De quem está falando esse texto? O que? O que o texto está ensinando? Aonde aconteceu isso? Quando? Em que momento da história? Por que aconteceu isso? Tá? Então, você está ali, você está listando uma série de fatos, você está construindo, você está entendendo a história que tem ao redor do tema que você está lendo ali nesse momento. Segundo ponto, né? Primeiro, então, a gente trabalha na observação dos fatos. A gente olha, né? A gente pega uma mapinha e olha, tipo, se fosse isso aqui, você olha tudo o que está acontecendo. Segundo ponto, você vai interpretar. Da mesma forma, para interpretar, você vai tentar responder a essas perguntas. Quem, né, que tá falando aqui? Veja que algumas perguntas elas vão se repetir. São as mesmas do ponto anterior, ó, observação dos fatos. Então, o trabalho não é que você vai ter que fazer uma coisa, mais um monte de coisa. Não, isso vai se misturando. E você vai ver que no final acaba sendo... No início até você tem que ter essas perguntas apontadas em algum lugar, mas você vai ver que vai fluindo, assim, ó, pouco a pouco vai fluindo. Então, vamos lá. Interpretação dos fatos. Quem, quando aconteceu, para quem que esse texto foi escrito, em quais as circunstâncias que estavam acontecendo ali, quais os costumes da época, né? De onde essas pessoas estão falando, como ocorreu isso, né? De onde escreveram, quais eram os costumes. Essas informações, tu acha hoje tanto nas Bíblias, deixa eu pegar a minha Bíblia aqui para mostrar para você. A maioria das pessoas hoje tem Bíblia com esses comentários aqui embaixo, ó. Tem comentários do versículo bíblico, isso aqui já dá bastante ajuda. Ou você pode pegar na internet também, ou aí tem a igreja, né, cara? Procura o seu pastor, né? Se você é membro daqui da Pioneira em Veracruz, fala com a gente, tem WhatsApp lá, ou enfim, tá? Mas é básico isso. Para pensar que as pessoas que vieram antes de nós nem tinham acesso ao YouTube ou nada disso que você está tendo aí. E o terceiro ponto nesse processo de estudo da Palavra de Deus é a aplicação. Veja, você abriu a sua Bíblia, você observou o que tem ali, o texto que você está lendo, você está observando, pegando alguns dados já. Depois que você observou esse texto, você começou a tentar interpretá-lo.
entendê-lo, né? Quem está falando, para quem. E o terceiro ponto, agora você vai aplicar na sua vida. Como assim, pastor? Você vai responder, qual a mensagem de Deus para a minha vida hoje? Será que tem algum mandamento que eu preciso obedecer? Alguma promessa que eu deva tomar posse? Será que tem alguma advertência que eu preciso observar? Algum princípio eterno que eu devo me apropriar? E aí você começa a torná-la instrumental. Qual o resultado disso? A Bíblia deixa de ser chata. Muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo agora, dependente do momento da sua história que você esteja assistindo, você evita ler a Bíblia, muitas vezes porque ela é chata aos teus olhos. E ela pode ser chata por dois motivos. Um, talvez porque você não seja movido ainda pelo Espírito Santo. Então, ore. A gente começou com oração essa aula, você precisa orar. Mas a segunda coisa é porque você simplesmente não faz as perguntas corretas. Olha só, vou te dar um exemplo do meu devocional hoje. Eu estou lendo 2 Reis. E aí no capítulo 6 de 2 Reis, tem uma história ali, eu não vou explicar para você, mas um ambiente de guerra. Um profeta, o profeta Eliseu, tinha pessoas perseguindo o profeta. E aí o auxiliar desse profeta, digamos o discípulo dele, diz assim, 2 Reis, capítulo 6, verso 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, o auxiliar dele, e saído, eis que as tropas e cavalos haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Estamos lascados, né? Acabou tudo. Vamos se arrebentar. Verso 16. Ele respondeu, olha que Eliseu respondeu para o rapaz: não temas. Não temas. Por que não temer? Não temas porque tu está do meu lado? Sou homem de Deus? Será que era esse o argumento de Eliseu? Não temas. Por quê? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha que Eliseu disse para o rapazinho lá, para o discípulo dele: jovem, não fique com medo, porque mais são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. Talvez o discípulo tivesse ficado meio perdido. E aí, verso 17: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Que aplicação que eu trouxe para a minha vida desse texto. Olha só o exercício com você. Primeiro, eu observei os fatos. Eliseu, o jovem que estava com ele, um ambiente de perseguição, medo, né? As pessoas estavam perseguindo de certa forma porque ele era o profeta, queriam pegar ele. Então já está aí a resposta do quem. Para quem isso foi escrito? Para o povo de Israel. Tá? É uma lembrança. 1 Reis é a história dos reis. As circunstâncias dessa escritura, justamente para que o povo tivesse a palavra de Deus no coração. Como eu vou aplicar isso no meu coração? Que mensagem Deus dá para mim hoje? Sabe que mensagem Deus deu para mim? Deus deu a mensagem para mim que eu não devo temer. Quando eu estou fazendo essa aula aqui, a gente está vivendo no Brasil e no mundo uma pandemia do Covid-19. Né? E aí é como se fosse esse inimigo invisível, esse exército invisível, as redes de TV falando, enfim, dando 1000 anúncios acerca desse problema. Só que eu não vou temer. Eu vou exercer o cuidado que eu preciso, mas eu não vou temer porque Deus é comigo. Maior é o exército que está acampado ao meu redor. Você entendeu? Como aplicar a mensagem na vida da gente? É simples. Tá? É uma questão de boa vontade, de sentar, de ler o texto. E isso é o devocional genuíno. Não é errado você ler livrinhos devocionais. Nós usamos aqui vários na igreja. Estava procurando para ver se tinha algum aqui em cima da mesa. Não é errado. Mas nós precisamos aprender a usar a Bíblia como livro devocional de cabeceira. Beleza, vamos seguir em frente. Um exemplo, então, de como fazer isso está lá em Filipenses. Eu peguei o texto de Filipenses, capítulo 1, do verso 1 ao 11, porque é o mesmo texto que tem na sua revista. Tá? Então, vamos lá. Vou ler junto com você. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros.
Então, peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém os procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tornou a natureza de servo, tornando-se assim igual a seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu e na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos. Declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Vamos ver como é que foi o exemplo que a revistinha nos deu. Bom, primeira pergunta. Mensagem de Deus. A pessoa que fez lá o devocional, se nós respondêssemos as perguntas anteriores lá, a gente ia saber. Filipenses, quem eram os filipenses? Na sua Bíblia vai dizer lá na introdução, era uma igreja na cidade de Filipos. Então Paulo está mandando uma carta aqui para cristãos, para crentes. O objetivo dele é que os crentes lessem isso como você está lendo hoje. Tá? Com esse entendimento, Paulo para a igreja de Filipos, você já resolve aí, um monte de coisa no processo de aprendizado dessa carta. Vamos lá então. Então, mensagem de Deus para hoje, para a minha vida. Devo procurar ao máximo ser semelhante a Jesus no meu relacionamento com os outros. Ponto. Simples assim. Nas tuas palavras. Talvez tu ia escrever outra coisa. O mandamento ou ordem. Que mandamento ou ordem que dá? Versículos 5 e 8. Ter o mesmo sentimento de humildade que teve em Jesus. Considerando sempre os outros superiores a mim. Aí eu botei no slide os outros irmãos, porque ele está falando do relacionamento de igreja, de irmãos, tá? Gente crente, salva, transformada, não um bode. A gente precisa ter isso em mente. No caso de quem deu exemplo, você achou alguma promessa? Não achei, é uma regra. Paulo deu uma dica direta, sim, ele não prometeu nada. De repente você lê se você achar a promessa. Advertência ou pecado para abandonar. Versículo 13 e 4, né? O sentimento egoísta de achar-se superior, melhor que os outros. Sabe? Aí tu vai pensando, mas como é que eu vou me achar, que eu posso manifestar, que eu posso me achar superior aos outros? Quando em vez de assumir o meu BO, o meu boleto, quando em vez de assumir as minhas responsabilidades, eu fico botando a culpa nos outros. Olha que safadeza. Não vou mais botar a culpa em ninguém. Eu vou mudar, eu vou começar o processo de mudança. Princípio bíblico que está nesse trecho que eu estou estudando. A humildade deve ser um ponto forte na minha vida como foi na do Senhor Jesus. Que interessante, eu devo ser humilde como Jesus. O que esse texto revela sobre Deus? Na sua revista, ali, ponto 7, vai estar sobre Pai, Filho, Espírito Santo, sobre a Trindade. Revela que Jesus Cristo abriu mão da divindade dele para se tornar um ser humano como nós e foi obediente até a morte de cruz. Olha que coisa linda. Revela que, além disso, um dia todos os homens, toda a criação, o texto que a gente leu fala, vai se prostrar perante Jesus Cristo e confessar Ele como Senhor. Versículo 6 até o 8 e depois o 10. O que eu não entendo no texto e preciso estudar mais? O que quer dizer no verso 9 que o nome dele vai ficar acima de todos os outros nomes? Como isso? De repente, veja que é um exemplo. Tá? Você não tem que entender as mesmas coisas que eu estou apontando aqui no slide para você. São exemplos. Motivos que o texto mostra pelos quais eu devo ser grato. Jesus se humilhou como um homem para minha salvação, para a tua salvação. Levanta de manhã, respira fundo.
Se Jesus voltar hoje, tu vai para a eternidade. Por quê? Porque ele se humilhou para que você fosse salvo, para que você fosse salva. Como resultado do que aprendi, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O texto que eu li lá no meu devocional, hoje de manhã, na minha leitura bíblica, que eu comentei antes de 2 Reis, na minha resolução, o que eu vou fazer? Cara, eu vou fortalecer minha fé, eu vou me levantar, eu vou trabalhar, eu vou servir a Deus. Não é uma pandemia que vai me travar. Se Deus tem exércitos acampados ao meu redor, as promessas dele vão se cumprir. Olha só o que a Bíblia vai fazendo na mente da gente. Que tremendo, né? Agora aqui você, no caso desse texto que a gente está estudando, o autor, vou procurar ser mais humilde nas minhas relações, pois se Jesus, sendo Deus, fez assim, quanto mais eu, que sou só um discípulo de Cristo. O que vai acontecer então, na prática, quando nós iniciamos nesse processo de estudo bíblico? A primeira coisa que acontece, nós ficamos mais fortes espiritualmente. Olha o que diz 1 João 2,14. Escrevo a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. E a vocês, jovens, por quê? Porque são fortes. Mas por que são fortes? Porque a mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. Talvez tu que está assistindo essa aula, tu tem problemas de pecados contínuos. A tua fé está sempre frágil, tu não consegue engrenar na vida cristã. Aí, renova sua mente, que você vai ficar forte espiritualmente. Segundo elemento, a Bíblia, ela vai te dar orientação diante de decisões difíceis. Muitos de nós vivem num processo de insegurança contínuo, não sabem tomar decisões. Por quê? Simplesmente não tomam decisões porque não tem paz no coração e não tem a orientação de Deus. Quando a Bíblia diz, Salmo 119, verso 15, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, se você começa a estudar a Bíblia, Deus vai falar com você. Você vai se tornar um homem diferente, uma mulher diferente, um ser humano diferente. Você vai estar salvo, você vai estar crescendo em Cristo, você vai experimentar bênçãos espirituais, você vai ser uma pessoa forte, pujante espiritualmente e vai saber que decisões tomar em momentos difíceis. E isso vai capacitar você a fazer discípulos. A nossa missão é glorificar a Deus, e dentro do processo de glorificar a Deus está o processo de fazer discípulo. E olha o que diz 1 Pedro capítulo 3, versos 15 e 16. Lembrem-se daquela coisa, a gente falou lá no início, né? A Bíblia foi escrita por homens. O argumento de muito incrédulo é esse. Mas a Bíblia foi escrita por homens. Presta atenção nesse texto. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir, que expliquem a esperança que vocês têm, qualquer pessoa. Porém, façam isso com educação e respeito e tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, o que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo, vão ficar envergonhados, porque vão insultar vocês e não vão ter argumento. Nós temos diante de nós um livro poderosíssimo, que é a Palavra de Deus. A questão é se nós queremos estudar esse livro ou não. Bom, decida mudar e colha os resultados. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, a parte B, que uma pessoa plantar, isso mesmo vai colher. A Bíblia é uma bússola para nós, cara. Ela é um manual de regra e de fé de cada um de nós. E a decisão de mudar tem que partir de nós. Eu marquei algumas coisas no meu estudo bíblico e essas frases você vai ver aí na sua revistinha. Tá? Mas para você ter uma ideia, só deixa eu alterar aqui uma coisa para mim, falar com você agora, e aí eu gostaria de terminar orando. Vamos diminuir esse e aumentar o marco. Pronto. Deixa eu ver aqui, mais para cá. Ok. Olha só, algumas frases. Quando eu falei lá, que discipulado é diferente de ser adestrado. Como discípulo de Jesus, se você for um discípulo de Jesus, é natural que você tenha desejo de conhecer o Senhor e a vontade dele para a sua vida.
Por que eu diferencio de discipulado de adestramento? Um cachorro você manda, ele obedece, ele é adestrado. Discípulos pensam, eles se moldam ao padrão de Cristo. Então, você precisa estudar a Bíblia para você ser um discípulo. Ela tem que fazer parte do seu coração. Outra coisa importante que eu sublinhei aqui na minha lição, então eu desafio você a arriscar escrever o seu livrinho, mas olha que frase: as promessas são importantes em função da natureza frágil e debilitada do discípulo. Nós somos frágeis, mas as promessas são importantes por isso, porque a gente não teria força suficiente em si mesmo se não fosse vivamente estimulado pelas fiéis promessas do Senhor da glória. Eu termino essa aula de 30 minutos desafiando você a pegar duas coisas. Primeiro, a sua Bíblia. Essa aqui é a minha Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Segunda coisa, pegue a sua revistinha e o seu estudo. Você vai ver os temas e você vai pensar: pastor, mas eu já faço isso aqui. Cara, faça como está aqui, estuda esse negócio. No final da revistinha, do estudo no caso, existe o ponto projetos concretos de vida. E qual é o desafio dos projetos concretos nessa última página? É que você coloque em prática o que você estudou. Então o desafio que eu faço para você é que nos próximos dias você bote em prática, que você entenda que você vai ser abençoado, fortalecido e crescer como crente. Estabeleça um horário, estabeleça um local e faça. Não espere pelos outros, comece você. E eu tenho certeza de que Deus vai te abençoar. Eu fico por aqui com essa aula. Perdoa se tiver algum ruído na gravação. Estou fazendo esse áudio em casa. A gente está agora em quarentena, então é normal que hajam alguns outros barulhos. Que Jesus te abençoe poderosamente e que você assuma o controle da sua vida, escolha mudar e celebre um novo tempo com Cristo. Beijo no coração e até a próxima aula.